O que acontece com criança é que a criança ela é vinculada energeticamente com os pais até os 7 anos. Então, a somatização da criança vai acontecer no que a gente chama de primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos. Após os 7 anos, ela começa a ter o direcionamento espiritual e energético para lidar sozinha com os próprios problemas. Então, a gente não vê mais tanta somatização. Né? Você pode ver, assim, por exemplo, criança tem bronquite até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos não tem mais. Entendi. Às vezes uma criança tem um processo alérgico até os 7 anos, depois não tem mais. Porque energeticamente existe esse desvincular. Só que o animal não. Você está falando agora de um animal que está vivendo 20 anos, 22 anos. Hoje a gente pega gato de 25 anos em clínica. Você está falando aí de 25 anos de total conexão com a tua emoção. Porque existe a relação de codependência emocional, você com esse animal e esse animal com você. E quando você trata, você sentiu que teve uma mudança muito rápida, né, com o gasto da sua irmã. Na sequência disso, que você vem observado no seu trabalho, esse resultado ele vem rápido mesmo com todos os tipos de animais ou alguns animais apresentam mais dificuldades do que outros? Depende da abertura desse tutor para o tratamento. Não depende da raça ou se é espécie de gato, cachorro, passarinho. Não, tanto é que assim, eu já tratei cobra, já tratei lagarto. Cobra? Que são espécies que todo mundo fala, é muito distante e tal. O resultado é o mesmo, no tempo é o mesmo. Normal. O que eu sinto é assim, porque quando você fala em tratamento, terapia de pet, você tá fazendo uma terapia com esse humano. Você tá adentrando nessas feridas emocionais, nesses desequilíbrios. Se esse tutor tá afim de fazer uma mudança, girar essa alavanquinha e olhar para essa emoção de forma consciente, a gente percebe uma melhora mais rápida. Né? Porque eu falo, a terapia, tanto para o animal quanto para o humano, muitas vezes não é proporcionar um resultado daquela emoção. Nem sempre você vai acertar ou você vai arrumar isso. A terapia ela serve para você ficar consciente entender, né? daquilo que você desequilibra rápido. Nem sempre você vai consertar, né? Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem como consertar. Você vai ficar com aquela ferida. Mas você precisa estar consciente de quando você acessa essa ferida ou não. Então, quando eu percebo que um tutor ele tem essa abertura, ele quer modificar, até pelo amor que ele tem por esse animal, o resultado é muito rápido. E esses resultados são tanto a melhora do animal, como às vezes a partida desse animal. Culmina em, de repente, o animal sentir que pronto, acabou. Por conta do seu tratamento. Por conta de tratamento. E aí? Mas isso é o que o dono deve ficar maluco com você? Então, quando eu pego animais muito convalescentes para fazer tratamento vibracional, eu aviso. Eu falo, olha, a gente está tratando de um corpo que não aguenta mais. De um corpo que está muito debilitado. Então, eu pego muito animal que tem, assim, por exemplo, metástase. Então, você tem tumor em pulmão, tumor em baço, tumor em fígado. Tem muito o que fazer. Eu não vou colocar um cristal ali ou vou colocar uma radiestesia, né? E o tumor ele vai sumir. Né? Então a gente está falando de um processo mesmo de despedida e que às vezes esse animal suporta essa dor, esse monte de processo errado fisiológico, porque ele sabe que o tutor não vai conseguir ficar sem ele. Nossa! Então o meu trabalho também ele vai ser direcionado para esses casos para libertar esse animal de todo sofrimento. Isso acontece. Isso é bem comum de acontecer. Que difícil de lidar com isso. Eu lido com morte, assim, muito presente, assim. Quase todo dia um piora um pouquinho, aí depois 2 dias morre. Então, para quem vive com o mundo de bicho, a morte é algo muito presente. Algo que a gente tem que aprender a trabalhar e a aceitar muito rápido, porque senão é um monte de sofrimento que você tem. Porque... existe essa coisa que parece que é contra o ciclo, né? Porque a gente está acostumado que os nossos mais velhos se vão primeiro. E aí, quando você tem a perda de um animal que você criou, ter que ver ele partir... E como é que funciona uma substituição? Porque não existe, né? Não é uma substituição, né? Por exemplo, você tem um animal da idade dele, ele morre, enfim, acontece, é a vida. E aí a família... vai lá e compra outro animal. Como é que esse animal ele vem com alguma carga ou os donos já também trazem um peso que isso também vai para esse novo animal?
Se essa família não consertar o processo emocional que gerou uma doença num animal que partiu, provavelmente ela vai pegar um animal que vai ter as mesmas características de doença. Mas se não partiu por doença? Morreu de velhice ou por uma tragédia? Se é uma morte natural, se a gente percebe que existe esse equilíbrio de família, porque se um animal morre de morte natural, a gente vê uma família extremamente equilibrada. Morreu de velhinho. Mas a saudade que você transfere, porque não é aquele, é esse. Eu acho que a gente... Eu já peguei, assim, clientes que já sofreram muito com isso. E em comunicação animal, intuitiva, a gente fala, o animal fala, eu não sou aquela pessoa, eu não sou aquele ser que você quer que eu seja. Eu sou uma outra alma, eu sou um outro ser. Isso acaba acalmando o tutor, mas eu acho que esse animal ele sempre vai entrar para ensinar alguma coisa. Esse tutor pode até pedir as mesmas características, pode vir diferente e essa diferença faz com que ensine aquela família.